Oi, gente, tudo bem? Mais uma vez no canal aqui Ribas em Movimento e hoje nós vamos falar de um assunto muito recente, muito complexo, sobre a vida das mulheres e a vida das meninas que lutam para estudar, que lutam para ocupar seus espaços, protagonizar suas vidas. Num lugar bombardeado por guerras, bombardeadas pelo fundamentalismo e fruto de uma divisão histórica, geográfica que divide o mundo entre Ocidente e Oriente e todas as correlações de forças políticas e econômicas de dominação de um mundo sobre o outro. Essa violência, esse pesadelo que as mulheres afegãs vêm sendo aterrorizadas pelo grupo extremista do Talibã, que dominou Cabul esta semana que nós vimos. Essa dominação custará a vida de muitas pessoas, principalmente da mulher, da sua condição de vida. Todo esse pânico, todo esse medo de retirada de direitos conquistados há um longo tempo é todo em virtude desse grupo que esteve dominando essa região de 96 a 2001, que a cineasta Sara Karimi coloca que esse período foi um período de abafamento da vida das mulheres, um período sombrio, silencioso, que as mulheres eram trancafiadas em suas casas. Para quem não me conhece, eu sou Sônia Ribas, do canal Ribas em Movimento. Um canal nosso, um canal de luta, do protagonismo das mulheres e de todos aqueles que estão nessa jornada conosco. Se inscreva no canal, fica aqui conosco, toca o sininho, deixa seu joinha, comenta, deixa sugestões, compartilha com outras pessoas para que mais mulheres tenham acesso a esse conteúdo. Durante toda a semana, as imagens, as notícias da violência de dominação do Talibã no Afeganistão mexeu com o mundo e principalmente com nós mulheres que lutamos diariamente por conquista dos nossos espaços e também pelas meninas que lutam para estar na escola, para irem à escola. Quero deixar bem claro que todas essas questões estão ligadas à história e à política. E não é só no campo religioso, apesar de ser fundante nessa cultura. A professora e antropóloga Lila Abu, da Universidade de Colômbia, em Nova York, ressalta para termos muito cuidado na análise da mídia, a questão da argumentação da opressão, só no nível religioso. É para desviar o foco das ações neocoloniais e imperialistas, sobretudo dos Estados Unidos, que mobilizaram as mulheres muçulmanas para justificar sua guerra contra o terrorismo, a partir ali do 11 de setembro, da queda das Torres Gêmeas. Essa questão dos Estados Unidos como ser o salvador é muito perigoso e temos que estar atento a essa análise. Não esquecendo que esses grupos extremistas, com essas ações reacionárias que nós vimos, foram, na sua maioria, fundadas e financiadas pelos Estados Unidos. Existe opressão e violência, sim, por parte desses grupos extremistas. Mas só depositar a culpa na cultura de opressão da mulher muçulmana no campo religioso faz parte de uma perspectiva neocolonial e liberal. Alguns elementos são básicos para a gente poder entender por que o terror e o medo e o pesadelo que as pessoas e principalmente as mulheres estão vivendo nesse país. Antes do Talibã, as mulheres eram 70% dos professores. 50% das mulheres eram funcionárias públicas, eram estudantes universitárias. 15% delas participavam do poder legislativo, tinham uma certa liberdade, tinham direito ao voto. Protagonizavam
as suas vidas, estavam construindo esse processo. Com esse grupo extremista, o Talibã, que eles dominaram de 96 até 2001, tudo foi banido. Quem são os talibãs? O grupo Talibã é um grupo fundamentalista, é um grupo islâmico armado que nasceu ali na fronteira do Afeganistão com o Paquistão, lá pelos anos final de 89, início dos anos 90. O que significa Talibã? Significa estudante. Estudante na língua Pashto, que era o idioma que eles falavam, onde estudavam nas escolas religiosas, as madrastas, onde ensinavam a versão mais radical do Alcorão, que é o livro sagrado do islamismo. Eles são financiados por pessoas físicas, empresários da Arábia Saudita, que cultivam o ópio, e é assim que eles ganham o seu dinheiro como milícia e também recrutando e cobrando a taxa de imposto desses produtores. O Talibã foi criado em parte pelos Estados Unidos. Durante a invasão soviética no Afeganistão, de 79 ali a 89, os Estados Unidos financiaram e armaram facções por lá. Quando os Estados Unidos decidiu deixar o país em 89, essas facções se tornaram o Talibã. Os Estados Unidos, eles saíram 2 vezes do Afeganistão, em 89 e agora. E quando eles saíram com suas tropas, os talibãs dominaram o Afeganistão. Porque em 2001 os Estados Unidos retornaram por 20 anos no Afeganistão. Porque quando houve o ataque das Torres Gêmeas, o que os Estados Unidos acreditavam? Que o Osama Bin Laden, que era o líder, estava escondido no Afeganistão. E eles ficaram lá por muitos anos, quase 20 anos. E foi somente depois de 10 anos que eles encontraram o Osama Bin Laden, mas não no Afeganistão, lá no Paquistão. Esses 2 grupos terroristas são aliados, tanto o Talibã quanto o Al-Qaeda. Então, nesse período, os Estados Unidos da América, eles declararam guerra ao terrorismo. Nesses 20 anos de luta, o Bush diz que começou a treinar os afegãos contra o Talibã. Depois nós tivemos o Obama, aí veio o Trump, e o Trump fez acordo sim com esses grupos extremistas, principalmente o Talibã, que se libertasse alguns dos seus prisioneiros, que retirariam as tropas e não deixar nenhum tipo de grupos terroristas, dessas milícias, ocupar esses espaços. Então, esses acordos econômicos tem muito a ver com a questão dos Estados Unidos financiar as guerras no mundo todo. Sem contar que o maior número de produção bélica se encontra nesse país imperialista. Todos esses elementos que eu trago aqui, depois eu vou deixar aqui no canal a lista das pesquisas, dos vídeos, das reportagens dos jornais internacionais, para ressaltar que o atual presidente dos Estados Unidos colocou num dos vídeos recentes, agora na DC de Washington, dizendo que eles gastaram mais de $1 trilhão nesses 20 anos, treinando, equipando as pessoas no Afeganistão, mais de 300 mil forças armadas afegãs, para que não tivesse essa invasão de grupos extremistas. Mas a gente sabe muito bem que as coisas não são bem assim. E a história e a luta de classe e a correlação de forças econômicas e políticas, elas não são estáticas. Elas são movimento puro e diariamente essa correlação de força vai determinando e organizando a vida dos países. E nós vimos a dominação violenta do Talibã no Afeganistão. O presidente do Afeganistão teve que deixar o país, evitar o banho de sangue. Esse resumo que trago é para vermos o tamanho e a importância desse pesadelo das mulheres e das meninas do Afeganistão. E principalmente para o resto do mundo, com o domínio do Talibã.
quê? A crise humanitária vai ser uma tragédia. A crise migratória, sem contar que vai fortalecer o outro grupo terrorista também, que é o Al-Qaeda. Essa guerra, ela está acontecendo, esses conflitos seguem, agora de forma mais acirrada ainda, porque eles estão nessa transição de dominação. E quem vai sofrer com tudo isso será principalmente a mulher. O mundo inteiro, os movimentos sociais, os movimentos feministas estão pensando e vendo e uma preocupação muito real com essa realidade. No jornal El País e na BBC, o escritor Khaled, a cineasta afegã Sara Karimi, todo mundo muito preocupado. Porque na época que esse grupo dominou, as mulheres eram apedrejadas, as execuções eram em praça pública, mulheres não podiam trabalhar, mulheres eram proibidas de sair sem ter um homem ao lado da família. As mulheres não podiam morar sozinha e quem descumprisse essas regras impostas sofriam, eram humilhadas e em praça pública. Temos um exemplo muito sério. As meninas não podiam ir para a escola, que levou um tiro indo para a escola. A Malala do Paquistão, então essa ativista pela educação depois de todo esse processo, quem estava dominando o Paquistão nessa época era o do Talibã. O maior medo é que a arte seja banida, que as mulheres vão para as sombras de sua casa e para o silêncio. Ou seja, se retirar os direitos das mulheres conquistados a duras penas, elas vão ser empurradas para o silêncio. As expressões, a voz da mulher vai ser apagada. Esse período que o Talibã dominou o Afeganistão, as meninas não estavam na escola. Hoje temos 9 milhões de afegãs na escola. Nessas poucas semanas que eles dominaram, mas eles já vinham desde maio dominando todo o território, já destruíram muitas escolas. E nós já temos 2 milhões de meninas que foram forçadas a abandonar novamente a escola. Quando a gente pensa que as meninas são banidas de estudar, nos soa muito triste. Eu, como professora, então, nossa, isso é muito dolorido. Porque com 12 anos, tu não poder mais estudar e se desenvolver e aprender e criar e ter informações e vivências para poder protagonizar suas vidas e suas lutas, é uma tristeza muito grande. E quando esse grupo acredita que as mulheres não precisam disso, que é muito perigoso para eles uma mulher ter esse tipo de conhecimento e de informação. Isso não é de hoje, já aconteceu há anos, só que ganha destaque agora, porque explodiram algumas escolas aí, mais de 80 pessoas morreram. O Talibã negou esse ataque, culpa um outro grupo extremista que é o Estado Islâmico. As meninas sofriam e vão continuar sofrendo. Eles chegavam a jogar ácido no rosto das meninas que iam para a escola. Os professores eram demitidos se ensinasse as meninas. Queimavam escola, explodiam escolas. Essas coisas já acontecem no Afeganistão. Então, aos poucos estavam mudando, mas agora, e essas pessoas ainda vivem uma infraestrutura muito precarizada. E as meninas e as famílias estão se mudando, abandonando os lugares, porque as meninas querem estudar. Quando a gente fala que a educação, ela é controlada. Mesmo a educação que essas meninas tinham, era a única forma que elas tinham. As disciplinas eram controladas, os livros que liam eram controlados. Eles acusavam até os professores de espionagem. Então, tudo era muito cerceado pelo Talibã. Mas mesmo assim, as meninas queriam estudar porque era a única forma que tinham nesse contexto, nessa realidade. Sabotar a educação, isso não é só coisa do Afeganistão, gente. No mundo afora se sabota a educação. A Malala que diz, com todos os seus projetos no mundo aí, e aqui no Brasil também ela tem um projeto de igualdade de gênero nas escolas. O projeto maior da Malala é esse, é que as meninas tenham educação.
E essa nossa luta desde criança da mulher estudar, então essa luta mundial, a gente vê que a mundo afora há mais adolescentes homens estudando do que mulheres. E por que sabotar a educação das meninas no mundo afora? Porque a educação é uma ameaça, gente. E se é a mulher, então, que está se educando, estudando, construindo coletivamente novos produtos e novas histórias, construindo sua historicidade enquanto ser, enquanto sujeita, é mais perigoso. E eles querem conservar essa sociedade tradicional que eles acreditam ser o melhor para elas. Porque não vai ter o problema e a ameaça de destituí-los do seu poder. Este assunto de educação, para mim, é uma coisa muito cara, principalmente de meninas, de mulheres. Eu amo esse assunto, eu sou professora há mais de 23 anos. Essa é a minha bandeira de luta, o estudo, a educação. Porque a gente sabe, e eu acredito numa educação laica, numa educação pública, numa educação que se construa o sujeito, a sujeita, para protagonizar e lutar pelos direitos. Porque a educação é isso. E o Paulo Freire já dizia, a educação não muda o mundo, a educação muda as pessoas, e as pessoas que mudam o mundo. A educação, gente, ela vai muito além da apropriação cultural construída pela humanidade. Ela é uma construção coletiva. Ela vai além dos saberes, além de pura experiência, porque ela leva em conta uma coisa que é fantástica, que são os instrumentos de luta. A educação é uma ferramenta de luta para protagonizar a vida das meninas, a vida das mulheres e a vida de todos os trabalhadores. A educação possibilita esse processo de transformação do sujeito, você ser dona da sua própria história. E nesse processo, o Talibã, esse grupo extremista, extremamente reacionário, ultraliberal, é totalmente contra esses processos. Claro que sabemos que são culturas diferentes, sabemos que são histórias, projetos de países diferentes, mas não podemos esquecer que nós temos uma correlação de força muito grande entre o Ocidente e o Oriente e a dominação de um desses povos. Por isso que lutamos pelas meninas, por isso que nós vemos como é necessário que todas nós estudamos, como é necessário as meninas poderem ir à escola. Eis aqui o medo dessas mulheres do Afeganistão, o que elas estão passando no atual momento. As meninas afegãs, segundo a professora antropóloga da Universidade de Colômbia, ela diz que as afegãs, elas têm seus protagonismos, elas têm suas lutas e elas vão conseguir historicamente passar e exercer e lutar juntamente com outros movimentos sociais internacionais. Elas vão precisar muito também de apoios de outros governos que defendam os direitos humanos, que defendam os direitos das mulheres. Quando uma mulher sofre, nós também sofremos. Esse vídeo eu queria trazer porque todas nós ficamos preocupadas e são preocupações fundantes e reais. E nós precisamos sim saber dessas histórias e a gente precisa estar junto lutando nisso. São assuntos densos, são aspectos que ainda estamos aprendendo, porque é uma cultura muito densa e diferente, o Ocidente do Oriente. E nós temos outros elementos aí, agora a China, agora a Rússia. Então, muitos desses já financiaram e a política da vizinhança, com medo desses grupos extremistas também entrarem na Rússia, também entrarem na China. São muitos elementos e muitos capítulos que ainda virão. E o nosso medo é do tamanho da violência para com as mulheres e principalmente com as meninas que vão ficar sem escolas. Estamos juntas nessa luta, porque juntas somos mais fortes.
Eu fiz esse vídeo e futuramente ele vai ter continuidade, porque ainda falta muitos elementos para que a gente possa ir pensando e se apropriando dessas novas realidades difíceis que estão aí. Um beijo, um cheiro com Ribas em Movimento. Se gostaram, curtem, deixa suas informações, seus comentários aqui, que nós retornaremos, e compartilhe com o maior número de pessoas possíveis para que a gente possa indagar e dizer: mulheres acordam. Não é só aqui, não é só dentro da nossa casa. A luta das mulheres e de seus protagonismos é em nível mundial. Um beijo, um cheiro e um bom final de semana.